uma primeira constatação, né, acerca desses dados tem a ver com o processo de produção e de distribuição da riqueza no estado do Amazonas, né? Um processo que, para ser entendido, precisa ser visto do ponto de vista da história. E se nós aceitamos, como é de aceitação geral, que a história recente do estado do Amazonas vem sendo marcada por um momento de relativa estagnação na produção de bens, digamos assim, de consumo corriqueiro, que eu diria, ou industrializados, e por uma outra fase em que isso se transforma na produção de bens industrializados para distribuição nacional, inclusive, dá para dizer que da década de 40 do século passado para cá, pouca coisa ocorreu do ponto de vista da desconcentração econômica e da distribuição dos resultados da produção econômica por um contingente maior de pessoas que não aquelas que residiam ou residem em determinados lugares. Trocando em miúdos, digamos que do ponto de vista mais macro, a produção da borracha até os primeiros anos da década de 40 supriu as necessidades de parte da população do interior do Amazonas, ainda que em condições de trabalho muito precárias. E a partir do final dos anos 60 e de lá para cá, a produção industrial da Zona Franca e durante um certo período as atividades comerciais foram responsáveis por uma grande produção e concentração de riqueza na capital, o que converteu a Manaus numa cidade-estado, uma cidade que concentra em si não apenas população, mas a maior parte da produção econômica e da concentração dos resultados dessa produção. Quer dizer, nesse sentido, dá para entender a razão de ser de Manaus, no conjunto dos 62 municípios do estado, hoje ser aquele que tem dados ou estatísticas reveladoras de uma menor distância em relação aos objetivos traçados pelo PNUD, né, e pelos objetivos do desenvolvimento sustentável. E também dá para entender por que o conjunto dos outros municípios se mantém distante desses objetivos. Quer dizer, de um lado você tem uma produção econômica concentrada no município de Manaus e de outro a quase estagnação econômica dos outros municípios, que ficam vivendo ou do conjunto de transferências realizadas pelo governo federal ou de atividades econômicas pontuais, como fundamentalmente a mineração, né? Então nós temos uma situação em que o próprio processo de organização do mercado, para a gente pensar nos termos da economia que orienta o conjunto da sociedade, não apenas brasileira, mas mundial hoje, que é uma economia capitalista, a própria estruturação do mercado se dá de maneira muito precária, dentro de regiões muito limitadas e a partir de atividades quase que monoprodutivas, digamos assim. Quer dizer, Manaus, a produção quase exclusiva em dois polos específicos, duas rodas e eletroeletrônicos, e no interior a produção de minérios, né? Em alguns lugares pode ser o gás natural e em outros lugares pode ser cassiterita, bauxita, algum tipo de minério e nada mais além disso, apenas algum grau, digamos assim, de conexão para trás e para frente dessas atividades. Você tem alguma atividade hoteleira no setor comercial, alguma atividade de produção de insumos, alimentos fundamentalmente para satisfazer as pessoas que moram ali. Então, isso se reflete nesses indicadores, né, assombrosos, eu diria, de pobreza, no caso do estado do Amazonas. Essa situação que nós vivemos com 34%, né, da população do Amazonas vivendo abaixo ou em linha de extrema pobreza, é reveladora de um processo histórico, né, em que não conseguimos, ao longo do tempo, sustentar uma atividade econômica minimamente diversificada do ponto de vista do que se produz, minimamente assentada em bases distributivas, quer dizer, o que se produz não redunda em distribuição de renda, e minimamente articulada com políticas adotadas pelos governos estadual e municipal, fundamentalmente, que traçassem objetivos vinculados à produção econômica, ainda que restrita, vinculados à elevação, ainda que mínima, das condições de vida do conjunto da sociedade.
uma situação dramática, na medida em que nós já dispomos de recursos, tanto de conhecimento quanto de política, que são capazes de confrontar esse tipo de situação. Agora, também é muito importante a gente entender que esses resultados relativos à pobreza exprimem desigualdade, ou seja, a distância entre quem ganha menos e quem ganha mais, se a gente considerar o todo da população amazonense. Então, é provável que a gente encontre também, dentro dos municípios, aqueles setores que se beneficiam de algum tipo de atividade econômica se encontram enormemente, ou digamos assim, numa distância muito grande em relação àqueles que vivem numa situação de extrema pobreza. Em outras palavras, a extrema pobreza convive com a extrema desigualdade, o que cria condições do ponto de vista político para a constituição de hierarquias de dominação muito fortes, né, e que se fazem ver em todo tipo de caciquismo, clientelismo, coronelismo. Quer dizer, há rebatimentos dessa situação econômica do ponto de vista tanto social, quer dizer, no que diz respeito às hierarquias, à estratificação da sociedade, quanto do ponto de vista político, né, no que diz respeito à própria apropriação das instituições que é feita por determinadas famílias, às vezes, ou setores da própria economia que encontram sua representação dentro das estruturas políticas. A maior parte dos municípios do interior do estado do Amazonas vive das transferências federais e das transferências decorrentes da arrecadação de ICMS. A se manterem as condições atuais, a possibilidade é zero, né? Então, é preciso que haja um profundo debate, uma discussão politicamente consequente acerca do que são, de que prioridades precisam ser elencadas e enfrentadas para que se chegue a alguma coisa próxima a 3%. E aqui eu acho que é importante abrir um parênteses. Quer dizer, na hora em que se municipaliza o dado, se cria uma ferramenta importantíssima, não apenas de avaliação de política pública, mas de orientação de política pública, né? Porque você pode diluir o dado na avaliação do todo, na medida que Manaus concentra boa parte da riqueza produzida, né, e da população do estado. Logo, isso acaba diluindo o efeito da pobreza sobre os municípios do Amazonas, porque você toma o todo como se ele fosse representação da parte. O que eu quero dizer com isso é que, pegando os municípios em particular, nós temos condições de entender quais são os principais dramas desses municípios e começar a discutir em que medida esses dramas podem ser enfrentados já com os recursos efetivamente disponíveis, não é, que são arrecadados pelos governos federal e estadual. Quer dizer, isso vai levar à redefinição de políticas, não é? E pode levar também, em alguns casos, porque são 17 metas, pode ser que não se consiga, por exemplo, levar à redução das condições de pobreza, considerando o conjunto dos indicadores, mas você pode fazer frente a alguns desses indicadores mais dramáticos, como esse da pobreza exclusivamente, de maneira muito imediata. Agora, como fazer isso, né? Não há dúvida, do meu ponto de vista, de que será preciso enfrentar, por exemplo, questões relativas a quem se opõe a determinados tipos de política. Quer dizer, não há dúvida de que a situação está assim pelo fato de que, formal ou informalmente, há setores e grupos sociais que não querem promover distribuição de renda. Então, que grupos são esses? Como eles se organizam? Como eles obstaculizam iniciativas de desenvolvimento que atinjam o maior número de pessoas? Esse tipo de atividade, evidentemente, extrapola os objetivos do próprio Atlas ou do objetivo do desenvolvimento sustentável, mas são objetivos que podem ser alcançados, por exemplo, através da mobilização de instituições de ensino e pesquisa, através da produção de conhecimento que pode ser reapropriado pelos segmentos da sociedade que militam pela causa da igualdade e da liberdade. Porque, do meu ponto de vista, não há dúvida que há uma íntima conexão entre esses anseios em torno da redução da pobreza, que avança no sentido da redução da desigualdade,
e do enfrentamento de determinados padrões de dominação política. Mantidas as atuais condições de economia e política dadas no estado do Amazonas, e eu diria que do ponto de vista mais geral, no Brasil, né, dificilmente nós conseguiríamos atingir esta meta definida em 2015 em 30 anos. Agora, ou até 2030, na verdade não é em 30 anos, até 2030. Agora, é possível sim encaminhar debates e a definição de políticas que contribuam para que nós nos aproximemos da meta. Mas isso tem que ser feito à luz, digamos, de discussões mais pontuais, envolvendo inclusive os municípios, setores da sociedade civil, secretários, quer dizer, o conjunto das pessoas que têm interesse mais ou menos imediato com o enfrentamento desse grave problema que é, do ponto de vista da pobreza, mas eu acho que de uma maneira um pouco mais ampliada, que é o da desigualdade na nossa sociedade.